Bom dia, Vide. É muito bom estar aqui. Eu e o Ronde, nós temos criado um laço de amizade, eu diria, recheado de muita compaixão e misericórdia. E falar dessa amizade também é falar daquilo que nós conseguimos trocar, daquilo que nós nos permitimos ser tocados, daquilo que nós entendemos que seja importante para a nossa amizade na caminhada com Jesus. Em 18 de maio de 1973, Araceli Crespo, uma garotinha de apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Após 51 anos, ainda se faz necessário se falar sobre abuso e violência sexual a crianças e adolescentes. 18 de maio é enfatizado essa luta contra a criança, Contra essa criança violentada, essa criança machucada, essa criança deslegitimada. E nós, enquanto Igreja de Jesus, não apenas precisamos ter movimentos constantes de proteção às nossas crianças, Foram aqui apresentadas 3 crianças. E nós fomos crianças um dia, não apenas precisamos proteger as nossas crianças, mas também levantarmos a nossa voz enquanto Igreja de Jesus para nos pronunciarmos a esta sociedade que ainda continua violentando, machucando as nossas crianças. E nesse momento eu queria abrir um parêntese para nós orarmos pelas nossas crianças, pelos nossos pais, para que sejamos voz ativa e voz de proteção às nossas crianças. Amém? Obrigado, Pai Celestial, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e entendermos a importância de nós protegermos, cuidarmos das nossas crianças enquanto pais, mas também entendendo a importância de nós nos pronunciarmos frente a esta sociedade enquanto Igreja de Jesus, com o nosso discurso contra o abuso, contra a violência sexual a crianças e adolescentes. Senhor, nos ajuda a educarmos, a orientarmos, a ensinar os nossos filhos, não apenas ensinar a Tua palavra acerca daquilo que Tu nos prometeste enquanto eternidade, mas também aquilo que Tu nos prometeste enquanto vida neste mundo. Nos dá sabedoria para isso. Nos ajuda também, Senhor, nesse pronunciamento que precisamos ter enquanto Igreja Tua. Faz isso no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 3, tá? Deixa aqui, o Rafael vai colocar aqui. Mas, antes de lermos o texto, se faz necessário fazermos um apanhado importante. Francis Schaeffer, teólogo nos Estados Unidos, ele fez uma descrição para ensinar acerca das consequências da queda, da narrativa da queda lá, do pecado de Adão e de Eva, tá? E aí ele vai destacar, ele vai ensinar, ele vai apresentar que o homem tornou-se, após a queda, um homem alienado. Alienado em relação a Deus, porque quando Deus desceu para o encontro com Adão, ele se escondeu de Deus, então houve uma alienação divina. A consequência da queda também trouxe uma consequência na relação com ele mesmo, com este ser humano, porque quando ele se escondeu de Deus, ele teve medo, que era um sentimento, que foi um sentimento que ele nunca havia sentido antes. Então este ser humano alienou-se dele mesmo,
Este ser humano, além da sua alienação divina, da sua alienação consigo mesmo, ele também se alienou do outro. Em que sentido? Quando Deus chegou com ele, qual foi a palavra dele em relação a Eva? A mulher que tu me deste, esta foi a culpada pelo fato de eu ter comido do fruto proibido. Mas também este homem se alienou da natureza. Com o suor do teu rosto, tu terás que se alimentar, você vai ter que arar a terra, você vai ter que trabalhar na terra. Não que o homem não trabalhasse antes. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, que o trabalho é consequência do pecado. Eu diria o seguinte, que o trabalho, aquele trabalho que você é obrigado a desenvolver, a fazer, isto é consequência do pecado. E não o trabalho em si, porque o homem trabalhava. E essa ideia de governo, no original não é governar. O original significa servir. Adão servia aos animais, olha só como é diferente. Este ser humano, após a queda, ele se distanciou de Deus, se distanciou de si mesmo, se distanciou do outro e se distanciou da natureza. Antes, a relação dele com Eva era: eu faço parte de ti e você faz parte de mim. Não existe governo entre o homem e a mulher e o homem. Quem governa o casal? Deus é o Senhor do casal. Então, inclusive Jesus inaugura as relações igualitárias. Porque o homem, antes da queda, servia a mulher e a mulher servia o homem no sentido de governo, serviço, estar junto. E após a queda, esse homem se distanciou dele e das pessoas. No capítulo 2, que nós vamos ler, aqui de Atos, diz o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, sobre todos. Continua? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habitava. Não vou falar sobre o Espírito Santo. Eu vou falar sobre aquilo que Deus veio resgatar, não apenas no ser humano, como também na sua própria igreja. O homem, após a queda, como eu falei para vocês, se distanciou de quem? Dele mesmo, de Deus, do outro e da natureza. A proposta de Jesus é resgatar este ser humano inteiro, este ser humano integral, resgatar esse homem para que ele se torne um ser humano completo. E ser humano completo é resgatar a sua relação com Deus, resgatar a sua relação consigo mesmo, resgatar a sua relação com o outro e resgatar a sua relação com a natureza. Então, se você observar o texto do capítulo 2 de Atos, nos versículos de 1 a 3, Deus inaugura uma nova época para esta igreja. Deus inaugura um novo comportamento para esta igreja. Mas se você observar no capítulo 2 do livro de Atos ainda, se você voltar alguns textos, você vai encontrar no capítulo 1, melhor dizendo, versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Então, olha só, inicialmente Deus se propõe a resgatar esse homem, Deus cria um próprio povo para que eles todos possam
desenvolver na história da salvação até o pico máximo da história, que é o surgimento do Messias. E aí Jesus surge na história. E Jesus surge na história num momento interessante. Por quê? Porque quando Jesus começa a viver as suas relações, ele diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3. A importância de viver a vida numa perspectiva comunitária. Se você pegar esse texto e querer defender, não, Deus só se manifesta quando estiverem 2 ou 3 reunidos, e isto não é verdade. Mas se você pegar o texto, né, de Mateus, neste olhar, com esta lente, né, que Jesus inaugura um novo momento para o ser humano, para as relações humanas, você vai entender que este texto é uma amostragem de Jesus para que as pessoas vivam as suas relações comunitariamente. Mas não apenas isso, Jesus, depois da sua morte, ele visita algumas pessoas. Por exemplo, no caminho de Emaús, Jesus tem aquela conversa com aqueles 2 discípulos, e depois de finalizar essa conversa, esses 2 discípulos voltam para Jerusalém. Neste capítulo 1, versículo que eu acabei de ler aqui com vocês, Jesus pede aos discípulos para que voltem para Jerusalém. No capítulo 2 dos textos que nós lemos, Jesus, né, Deus se manifesta a esta comunidade em que todos estavam juntos. Então veja bem, a queda trouxe distanciamento. A proposta de Deus é de proximidade. A queda trouxe afastamento. O resgate foi de quê? De relacionamento. Então, quando você olha para o capítulo 2 do livro de Atos, você vai perceber a repetição da palavra todos. E Lucas, quando escreve esse texto, ele intencionalmente apresenta para a comunidade a importância desta comunidade estarem juntos, viverem a perspectiva comunitária juntos, se importarem uns com os outros e repartirem juntos. Se você pegar o capítulo 2 do livro de Atos, versículo 42, você já vai observar esta movimentação desta comunidade. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam. Versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor. Olha novamente aqui a palavra todos. Então a pergunta que eu quero fazer nesta noite e desenvolver, nesta manhã, né? Como igreja vide, como nós queremos ser igreja? Como nós queremos viver as relações enquanto igreja de Jesus? Como é ser igreja de Jesus com comportamento comunitário? É bem verdade que a narrativa da queda, ela trouxe consequências para este ser humano. E Deus veio resgatar isso. Mas quando este homem se separou do outro ser humano, eu fico pensando quais são de fato as consequências para este homem hoje. Quais as consequências desse ser humano hoje por estar distante de Deus e viver um comportamento muito egóico? Nós vivemos uma geração em que os comportamentos são voltados para si.
Você já percebeu que as pessoas, elas querem lutar pelos seus direitos individuais, elas querem fazer valer o seu pensamento, as suas concepções? Você já pensou que as relações se tornaram muito mais violentas que antes? Porque esta geração é uma geração que é marcada por um comportamento muito egóico, voltado para si mesmo. São os meus interesses, são os meus objetivos, são as minhas visões, são os meus sonhos, são as minhas coisas, é o meu Deus, são as minhas coisas. E esse ser humano acredita, nesta geração, que ele pode ser feliz nesta direção, acreditando que ele pode ser feliz sozinho, que ele pode ser feliz trilhando o seu próprio caminho, sozinho. Zygmunt Bauman fala em seu livro Sociedade Líquida e Amor Líquido algo interessante, que as pessoas, elas estão vivendo esta liquidez nas relações. O que seria isso? É que facilmente se desfaz. O divórcio, por exemplo, no Brasil, cresceu absurdamente. E hoje, por exemplo, a quantidade daqueles que se divorciam é a mesma quantidade daqueles que se casam. Então a gente percebe hoje no movimento das pessoas que elas estão trilhando o seu próprio caminho. E nós, enquanto igreja, estamos trilhando este caminho? Nós, enquanto igreja, queremos trilhar este caminho? Essa é uma pergunta que eu me faço também. E eu, na verdade, eu sou um autocrítico da igreja, porque eu sou igreja. E essa questão de autocrítica, a gente precisa compreender como isso pode se apresentar. Por exemplo, quando eu recebo casais na minha prática profissional, eu digo assim: vocês estão aqui porque acreditam ainda na relação. E se acreditam na relação é porque vocês não desistiram da relação. Quando um casal, eles dois, não expõem mais as suas queixas, não expõem mais as suas angústias, não expõem mais as suas tristezas, é porque, na verdade, eles já desistiram deste casamento. Então, quando chega este casal na minha prática profissional, eu entendo que eles ainda acreditam no casamento. Eles estão ali abertos para viver os conflitos. Eles estão ali abertos para viver a relação que se estabelece também a partir das diferenças. E este casal, diz a Bíblia, se tornaram um. Quando nós olhamos para a igreja a partir desta percepção do casal, a gente sabe, a gente precisa compreender que nós somos diferentes, que nós vamos viver os nossos conflitos, que nós vamos viver as nossas angústias, que nós vamos viver as nossas diferenças, mas nós não podemos esquecer que dentro dessas diferenças é que nós podemos crescer. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, ele faz uma apresentação, trazendo como metáfora o corpo. Ele diz que o corpo é diferente, mas que existe uma marca neste corpo, que é a interdependência. Nós não podemos exaltar a dependência e seguir nesta direção, porque nós dependemos uns dos outros. Nós somos fragmentos uns dos outros, e se somos fragmentos uns dos outros, não podemos esquecer o outro, não podemos afastar o outro, não podemos se distanciar do outro. Aristóteles, inclusive, vai dizer que a felicidade, ela não é vivida sozinha, afastado do outro, distante do outro.
A felicidade é vivida a partir do momento que nós partilhamos a vida com o outro. E Jesus faz exatamente isso. Jesus veio resgatar a importância de viver em comunidade, de sermos todos mais uma comunidade voltada para Jesus. Uma comunidade que vive todos, permite para que todos entrem, abre a porta para que todos participem, para que viva a beleza de ser comunidade. Olha só que beleza. Se somos fragmento um do outro, não podemos esquecer o outro. Porque se violentamos, porque se machucamos, se desprezamos o outro, desprezamos a nós mesmos. Porque o outro faz parte de nós. Porque o outro também habita em nós. Porque o outro também se mostra em nós. Então a igreja de Jesus é a igreja que se abre para o outro. Porque não dá para ser igreja sem o outro. É interessante como os textos bíblicos vão se apresentando. Os discípulos, por exemplo, eles tiveram dificuldade de viver essa perspectiva de comunidade. A ideia que eles trazem para o comportamento religioso é uma ideia da religião judaica, do exclusivismo, da igreja que não inclui, mas que exclui, da religião que não insere, mas que afasta. E Deus continuou se manifestando nesta igreja para que ela entendesse a profundidade disto. Por exemplo, Pedro, para visitar a casa de um gentio, foi preciso Deus dar uma visão para ele, para que ele entendesse, caramba, eu preciso realmente fazer uma consideração daquilo que eu entendo que é impuro. Eu preciso refletir aquilo que eu considero que é impuro, aquilo que é sujo. E para os judeus, aquilo que era sujo eram os gentios. E aí Pedro recebe em sua casa, curiosamente, os amigos de Cornélio. E depois disso, ele visita a casa de Cornélio. A igreja começa a criar outra dimensão, a criar novos caminhos na sua relação. Por exemplo, o próprio Paulo, na sua crueldade, na sua máxima manifestação cruel, Deus alcançou este homem. Eu sei que Deus tinha um propósito maior para a vida dele, mas Deus insere este homem numa comunidade, e ele tem muita dificuldade de ser inserido. Então, como nós inserimos as pessoas na nossa comunidade? Como nós recebemos as pessoas na nossa comunidade? Como nós vivemos as nossas angústias juntos numa perspectiva de comunidade? Como nós nos desenvolvemos a partir da relação com o outro numa perspectiva de comunidade de Jesus? Como nós nos apresentamos para o cuidado com o outro? Às vezes não precisa palavras, às vezes não precisa um rebuscado conhecimento acerca de Deus. Francisco de Assis vai dizer: se for possível, use palavras. Fale de amor no espelho d'água dos seus olhos. Se for preciso, use palavras. Existe uma cultura interessante nos povos africanos. Certo dia, um antropólogo foi fazer algumas pesquisas na África, e chegando lá, ele se deparou com umas crianças, e ele, para premiar essas crianças, ele chamou todas as crianças, encheu uma cesta de doces, e disse para as crianças: vamos enfileirar aqui, eu vou colocar a cesta de doce naquela árvore, e aí, quando eu falar já,
vocês correm e aquele que pegar a cesta primeiro será o dono da cesta de doces. E as crianças se enfileiraram, né? Ficaram em fila, e aí elas ficaram bem alinhadinhas para ser uma competição justa. E aí o antropólogo disse: vamos lá? Já, deu o ponto de partida. E as crianças então deram as suas mãos e correram todas juntas para pegar a cesta de doces. O antropólogo achou aquilo estranho. E aí as crianças pegaram a cesta de doces, voltaram, e o antropólogo disse: por que vocês correram de mãos dadas? E as crianças falaram: Ubuntu, tio. Somos quem somos, porque somos todos nós. Como é que nós, então, vamos viver isso nessa dimensão de comunidade? Como nós queremos viver o Ubuntu nas nossas relações? Como nós queremos viver as nossas relações na conduta e no caminho de Jesus? Como nós queremos viver isso? Já que nós precisamos do outro, já que nós entendemos que o outro precisa ser suporte nosso no dia a dia, como nós queremos viver essa caminhada juntos enquanto igreja de Jesus? E se você pegar as palavras finais de Jesus, por exemplo, no capítulo 17 do livro de João, Jesus faz uma oração. E a oração de Jesus é o quê? Para que vocês todos sejam um. Para que vocês sejam um. É o Deus que é unidade na pluralidade. É o Deus um, mas ao mesmo tempo três, nessa relacionalidade. Se você pegar a oração de Jesus, ensinando aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: Pai nosso, não é meu Pai. O Pai que é nosso. E continua: o pão que é nosso. E continua: o reino de Deus que é nosso. Jesus inaugura um reino que é nosso, uma relação que é de todos, não uma relação de um, não uma relação exclusiva, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus preferidos. Deus manifesta a sua graça a todos, e todos juntos iremos construir uma comunidade de Jesus em que se importa uns com os outros. Então hoje pela manhã nós precisamos viver esse comportamento e esse caminho do Ubuntu. Daquilo que é meu também pode ser seu. Daquilo que é seu também pode ser meu, e vivemos essa relação de troca constante, nessa caminhada enquanto igreja de Jesus. Então por que nós estamos aqui? Eu fico pensando, né? Por que nós estamos aqui? Por que nos apresentamos aqui? Por que saímos de casa, às vezes com sono, às vezes cansado da semana, e nos encontramos aqui? É para viver a perspectiva da espiritualidade? É para nutrir a minha relação com Deus? Apenas? Não. É para vivermos a nossa relação com Deus na troca um com o outro. Isto é ser
igreja. Igreja não é vivida, né? não é nesta dimensão do isolamento, nessa dimensão do distanciamento, nessa dimensão do afastamento, que eu não conheço o meu irmão que está do lado, que eu não conheço aquela pessoa que está ao meu lado, esquerdo ou direito, na frente ou atrás, mas eu me importo que como é que você está, como é que você está vivendo, como é que foi a sua semana, como é que eu posso me inserir na sua vida, como é que eu posso te servir, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso estar com você, como é que eu posso chorar com você, como é que eu posso me alegrar com você. Por isso que o texto diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com aqueles que choram. Essa é a comunidade de Jesus. Se é para viver angústia, vivamos juntos. Se é para soltarmos fogos e celebrarmos, vivamos juntos. Se é para orarmos, podemos orar juntos. Se é para partilhar com o outro, partilhemos juntos. Isto é a igreja de Jesus. Quando nós pegamos o caminho contrário disso, nós resgatamos o homem da queda. O homem que é isolado, o homem que só pensa em si mesmo, o homem que é distante de Deus, o homem que não se importa com a violência e abuso sexual infantil, o homem que não está nem aí para a sociedade, que se distancia cada vez mais de Deus. Nós resgatamos a queda. Que a igreja Vide possa viver isso de forma gostosa e belíssima. E Deus conta comigo, Deus conta com você. A oração de Jesus ainda continua ecoando nas igrejas que passamos. Que sejamos um. Todos não numa caminhada sozinho, né? Distante. Cada um por si e Deus por todos. Cada um por si, lutando pelos seus próprios projetos. Que isso é importante. Nós temos os nossos sonhos individuais. Nós continuamos seres individuais. Nós somos indivíduos. Mas a felicidade não vive só no espaço da individualidade. A alegria, a felicidade, o amor é vivido também com o outro. Eu queria então orar com você nesta manhã. E que o Espírito de Deus possa tocar em você, possa tocar no seu coração, possa mexer com você nesta manhã. Que você possa sair daqui com esse Deus que inaugura as novas relações, que resgata essas novas relações, que mostra como nós podemos viver a vida de uma forma mais leve também com o outro. Que você possa sair daqui com a lembrança do Ubuntu, da partilha. Estamos juntos, correndo juntos, aprendendo juntos, trocando as experiências juntos, às vezes até mesmo sofrendo juntos. Ok? Eu queria que você curvasse sua cabeça e vamos orar nesta manhã. Eu queria que você fizesse um compromisso com Deus, para que você possa viver tudo isso a partir de hoje, aqui, enquanto comunidade de Jesus. Que você possa se comprometer e falar assim: Senhor, eu não apenas vou sair de casa para oferecer para Ti o meu louvor, oferecer para Ti a adoração. Eu vou sair de casa porque eu entendo a importância de dar um abraço no meu amigo, na minha amiga, da importância de saber como é que ele está, de alguma maneira me inserir na vida das pessoas, de alguma maneira saber quais são as dificuldades da igreja. Certa vez, um gerente de uma grande empresa, ele assumiu o posto de gerente, e as pessoas em todo momento batiam na porta para trazer problemas para ele, todas as vezes. Ele não tinha nem tempo mais de focar naquilo que era o trabalho dele.
E aí ele teve uma ideia interessante. Ele colocou uma plaquinha na porta, dizendo: antes de bater a porta, veja se você não faz parte do problema. Olha que interessante. Foi a partir disto que as demandas diminuíram consideravelmente para este gerente de uma grande corporação. E aí, será que quando nós falamos das nossas igrejas, será que também não fazemos parte da solução? Será que nós não podemos ser parte também do problema? Será que estamos disponíveis e dispostos a, junto com esse corpo, construir uma comunidade saudável, uma comunidade que se ama, uma comunidade que se cuida, uma comunidade que compreende as fragilidades do outro, mas não vem logo com a sentença e com o julgamento? Mas se você não tem nenhuma palavra, simplesmente abrace e se coloque ali no lugar dele para sentir suas dores e trilhar um caminho com ele, com Jesus. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por aquilo que Tu nos ensinaste através da Tua palavra. Somos gratos a Ti, porque compreendemos o resgate que Tu te propuseste a fazer com a nossa gente, com a humanidade. Sabemos que o quanto às vezes é difícil pensar no outro, e nós abrimos nosso coração aqui nesta manhã, porque temos tantos projetos pessoais, temos tantos projetos individuais, que às vezes os projetos individuais estão voltados apenas para nós. Não inserimos às vezes o outro, não nos importamos com o outro, não nos relacionamos com o outro, porque na verdade estamos esgotados com as nossas agendas. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude nesta caminhada enquanto igreja. Que possamos trilhar esse caminho contigo, no amor, na fé, na esperança e no cuidado. Em nome de Jesus. Amém.